Hoje, dia 22 de outubro de 2024. O dia que vai ficar marcado pela treta do leite condensado, que na verdade não foi só o leite condensado, né? Vocês sabem que foi muito mais do que o leite condensado. Quem tá vendo no Play Plus nesse momento, tá vendo aí um maior tretão, porque a treta continuou, a treta não foi só sobre o leite condensado ali, que fez o Fernando e a Luana brigarem e o negócio se espalhar pela casa não, tá? O negócio aí escalou muito mais e foi muito mais além do que isso. O negócio foi piorando cada vez mais, gente. Cada vez mais ali, para ameaças, inclusive, pessoais. Porque agora o Fernando e a Luana estavam brigando antes de eu entrar aqui com vocês. E no meio dessa briga entre os dois, o que foi que aconteceu? A Luana disse que o Fernando não sabe quem ela é e não sabe do que ela é capaz e não sabe do que ela vai fazer aqui fora. O que o Fernando entendeu como uma ameaça. E aí, gente, o negócio aí foi piorando. E o Fernando disse que os ADMs dele já pegassem esse trecho, gravassem esse trecho, pegassem tudo que tivesse que pegar, porque ele ia abrir um BO contra a Luana. E aí o negócio foi escalando. E aí ele disse que se acontecesse alguma coisa com ela ia desfilar a linha de biquínis dela na cadeia e tal. Gente, tá a maior coisa lá. Tá? A treta foi uma treta que vem se estendendo desde a manhã de hoje. Eu vou te explicar um pouco como isso tudo aconteceu. Como o negócio saiu do Sasha e foi para a Luana. E a Luana ainda fez uma outra promessa. Ela disse que se conseguir, ela vai pegar merda e vai jogar na frasqueira do Fernando. Quer dizer, né? Ela quer fazer uma coisa meio Ingrid O'Hara na Fazenda 14. Eu acho que só não vai dar muito bom pra ela, né? Porque a última pessoa que fez isso foi eliminada. Não vai dar bom. É melhor alguém avisar isso aí pra ela, né? Não vai dar legal. Mas enfim, gente. A situação aí da Fazenda tá escalando, tá virando aí um barracão daqueles. E a gente vai ter que te contar toda essa história, né? Mas vamos lá. Uma coisa é certa, eu acho que depois da formação da roça de hoje, uma coisa que o Fernando falou que ia acontecer, de fato vai acontecer. Os grupos vão ruir de vez. Os dois, tá? Os dois. Não é só o grupão e não é só o grupinho. Os dois. Porque parece que as tretas da convivência são muito mais difíceis de se lidar do que as outras tretas de uma certa união. Eu vou explicar melhor isso aí para vocês. Mas vamos começar a história desde o princípio para vocês compreenderem melhor como tudo isso aconteceu. Vocês vão compreender melhor aí como foi que a história do Fernando e da Luana se virou para toda essa confusão. Porque o dia começou até relativamente bem, gente. Os dois inclusive conversaram ali contra o Sasha. Os dois estavam até relativamente ali completamente numa concordância contra o Sasha. Do que eu vi ali de manhã e tal, acompanhando. Hoje finalmente eu consegui assistir a Fazenda normal, porque não faltou internet, a internet estava normalizada. Consegui acompanhar tudo direitinho. Então vamos lá, vamos explicar isso para vocês, tá? Durante o trato dos animais, o Fernando foi conversar com a Luana. Assim, eu acho que muita gente não deu muita atenção para essa conversa do Fernando com a Luana. Aparentemente, gente, essa conversa não teve nada demais. E de fato, realmente, ela não teve muita coisa demais. Mas por que eu resolvi destacar essa conversa do Fernando com a Luana? Por uma razão, tá? Por uma razão específica. Essa conversa se voltou contra o Fernando. Porque foi nessa conversa que o Fernando acabou dizendo para a Luana que no máximo em uma semana os grupos estarão ali divididos, já não vão mais existir. E aí, nessa conversa, ele também falou aí
que a Luana precisa ter mais cuidado com o Sasha. Porque, segundo ele, o Sasha usa tudo o que falam contra ele nas discussões durante o programa ao vivo. Que o Sasha guarda, que o Sasha pega tudo quanto é informação ali e que o Sasha aproveita isso e usa isso contra as pessoas, que o Sasha usa isso para cair em cima das pessoas. Errado o Fernando não está, inclusive. É desse jeito mesmo que o Sasha trabalha em vários e vários momentos. Obviamente não é em todos os momentos, só para deixar isso aí claro para vocês também. E aí o Fernando disse logo que, na visão dele, a partir do momento que os grupos começarem a se dividir, a Luana e a Gisele vão ser os novos alvos do Sasha. E aí ele vai começar a perseguir a eliminação das duas, igual ele conseguiu a eliminação da Suelen na semana passada. E sim, gente, quer dizer, o Sasha em si não desejava a eliminação da Suelen, mas ela acabou acontecendo ali porque o grupinho também desejava essa eliminação. O grupinho também queria eliminar o coisa, tá? O grupinho também desejava a mesma coisa. E aí a Suelen se foi. E aí ele disse assim que, na visão dele também, o jogo do Sasha é sempre tirar algum ex-aliado, é sempre colocar algum ex-aliado na frente da eliminação e algum ex-aliado na frente dele e tal. Ele vai sempre por esse caminho. E que, na visão dele também, o Sasha está buscando esse tipo de situação dentro do jogo. Eliminar as pessoas que votaram nele nos primeiros dias. Quer dizer, seja lá como for, coincidência ou não, é isso que o Sasha vem perseguindo, inclusive, desde os primeiros momentos da Fazenda, em que ele foi bem votado naqueles 32 votos até aqui. Ele tem perseguido isso, tá bom? Mas, enfim, o Fernando alertou a Luana sobre isso. Agora repara que a Luana tá de biquíni, ela estava na área dos animais de biquíni o tempo todo. Essa discussão sobre o biquíni virou parte dessa discussão hoje, agora, nesse momento que eu tô falando com você aqui, tá? Porque ele usou aí o fato dela de se andar desfilando de biquíni o tempo todo pela casa e trouxe isso e jogou na cara dela que ela estava desfilando de biquíni na área dos animais hoje de manhã. Pois é. E aí ela jogou na cara dele: eu sou dona de uma marca de biquíni, vou andar de biquíni mesmo aqui durante 3 meses, vou fazer isso aqui mesmo, quer que eu faça o quê? Isso aqui é uma grande oportunidade para fazer essas coisas e tal. E aí, gente, o negócio vai realmente escalando. Aí depois disso, eles sobem lá e tal. E aparentemente, o dia tava mais tranquilo, gente. Aparentemente, tá? Fernando terminou lá de ver o negócio dos animais e foi lá pra cozinha, tava fazendo lá a comida e tal. Quando o Yuri encontrou uma latinha de leite condensado. E aí, essa latinha de leite condensado, ele até chama a Fernanda para eles verem lá. Aí a Fernanda, de princípio, não queria muito ir ver, não, essa latinha de leite condensado ali. De início, ela não quer e tal, ela acha que realmente não era nada importante. Mas aí o Fernando convence ela de ir lá e eles vão ver que tinha uma latinha de leite condensado atrás do filtro onde eles bebem água. E aí está a latinha de leite condensado. Ó, vocês conseguem ver ali como é que o negócio foi ficando ao longo do dia, né? E aí o Yuri foi levando isso lá para eles. Só que em paralelo a isso, gente, lá embaixo, a Gisele estava conversando com a Júlia e ela disse que ela estava com muito receio de que o grupão esteja sendo visto como o vilão da temporada. Contrastando com a visão otimista que a Flora tem tido do grupão. Aliás, não só a Flora, tá? O próprio Yuri também tem tido essa visão otimista.
E aí a Gisele e a Luana, inclusive, chegaram a discutir. Nesse momento elas estavam lá embaixo. Elas chegaram a discutir sobre o BBB. A Gisele e a Luana disseram assim que o público não suporta atitudes negativas dentro do jogo. Comparando, por exemplo, com o pessoal do BBB. Elas estão chamando lá de 3B, tá? Para não fazer uma referência direta. E que algumas atitudes do pessoal do 3B têm uma imagem péssima com o público. Por exemplo, a atitude de esconder comida. Pois é, de fato, dentro do BBB tem uma atitude bem negativa. Mas lá dentro da Fazenda, gente, quer dizer, lá no BBB, isso é compreensível, porque lá existe um racionamento de comida. Lá existe racionamento de suprimentos. Lá existe coisas que você precisa se controlar ao longo da semana toda. Existe o VIP, existe a xepa. Na Fazenda não existe isso, gente. Na Fazenda não tem esse controle aí. O máximo que tem é alguma punição. Então elas ficaram falando. A Gisele, inclusive, disse que na visão dela... aliás, as duas, inclusive, disseram que elas precisam ser bem responsáveis pelas próprias atitudes, reconhecendo que, às vezes, a percepção negativa afeta a visão do público sobre eles e tal, que a visão do público pode acabar se saindo bem diferente daquilo que eles acreditam lá dentro e tal. Mas, enfim, gente, se eles ali já estão percebendo isso, se eles ali já estão começando a perceber que a visão deles é completamente diferente da visão do público, por que então que eles não pegam o recado que o público está mandando para eles e fazem alguma coisa com essa informação? Eles não fazem nada, né? E aí a Luana começou a falar ali, acho que foi para a Gisele, que ela tá bastante chateada com o Sasha, sim. Ela disse assim que o Sasha foi perguntar sobre uma possível votação das meninas no Gui. E o Fernando explicou para ela que o Sasha sempre transforma uma situação para virar os votos de todos contra um. E aí eles, inclusive, até colocaram ali que o Sasha antes mirava na Suelen, agora ele tá focando na Luana e na Gisele e aconselhou a Luana a ficar bastante esperta, presta atenção no que ele vai fazer. Justamente naquele momento lá que eu te contei do biquíni, tá? Que ela falou lá do biquíni. E aí o Fernando acredita que justamente isso, tá, gente? Eu já te contei aqui, tá? Só por causa do que eu escrevi aqui, apareceu de forma redundante e aí acabou aparecendo. E aí teve um outro momento ali também da manhã que o Zelov estava ali dizendo que o grupo rival dele ali, vamos já aqui rapidinho, tá? Que o grupo, tá aqui, achei a foto. Que o grupo rival dele ali votará na Babi devido ao incidente do microfone, do comportamento dela durante a festa. Porque eles podem achar que o que o Albert falou na última semana, no último final de semana, pode ter algum tipo de repercussão nesta votação. E aí, o Love acha que todos vão votar juntos nela. Embora, na visão do Love, o grupão não tenha a maioria para colocar a Babi na roça. Então isso também não faria muita diferença. Na visão do Love também, as possíveis indicações do fazendeiro vão ser ele próprio, que o Zac também tem bastante chances, e o Gilson. Na visão dele, inclusive, o Gilson tem condições mínimas de ir para a roça, que a roça vai ficar entre ele e o Zac mesmo. Mal sabe ele que vai ser o Gilson e que o Yuri já deixou isso bem decidido. E aí, o Zelov ainda previu ali que o grupão vai votar na Babi por causa de toda essa história que envolveu o microfone. E isso muito antes, inclusive, da própria Babi se sentir pressionada a assumir que tinha sido ela quem tinha tirado o microfone depois do que aconteceu, né?
E aí o Love planeja então que ele vai falar muita coisa durante a formação da roça, vai dizer ali como ele foi julgado e condenado anteriormente, e agora ele vai falar o que ele acha certo, o que ele acha errado no meio de todas essas coisas, e ainda vai dizer que todo mundo ali dentro é hipócrita, que tem uma indignação muito seletiva do grupão, que eles condenaram a carreira dele sem se preocupar com a própria carreira dele, sem se preocupar com a repercussão que isso pode ter aqui fora. E aí eles até falaram que pode se enrolar mais uma punição, mais um momento aí que pode acirrar mais os ânimos. Esse momento foi justamente o que aconteceu aí com o leite condensado. Depois que o Yuri achou esse leite condensado, ele foi lá e levou isso para todo mundo. Ele quis saber quem tinha comido um leite condensado. O Yuri levou isso lá para eles, lá fora. Quem comeu uma lata de leite condensado praticamente sozinha e escondeu a lata suja atrás do bebedouro, deixando assim uma indignação não só pela falta de educação, por não ter pensado nos demais colegas, mas também pela falta de higiene, conforme o Fernando havia alertado. E aí, o Zelov falou ali as responsabilidades de cada pessoa. O Zelov mencionou que disse que a Luana pegou 2 latas de leite condensado, enquanto o Albert e outros peões criticaram uma possível responsabilidade da Luana e a atitude dela como um deboche. E aí o próprio Fernando debochou da situação. Ele foi lá, o que foi que ele pegou? Ele pegou o negócio ali da latinha, colocou dentro de um saco plástico e disse assim, né? Coletei o material aqui e já temos as evidências das provas, mas não vamos passar para a doutora Gisele, para a perícia, porque a doutora Gisele é uma suspeita do que aconteceu por aqui. Então ele já brincou com a situação, mas esse tipo de coisa o Sidney comentou ali com eles. Isso é recorrente, acontece desde a primeira semana do programa, e já mencionou que ele viu a Flora comendo doces escondida na despensa da casa. E aí o Yuri e os outros ficaram indignados pela falta de consideração da pessoa que escondeu a lata suja, e dizendo que a pessoa deveria, no mínimo, ter lavado a colher e ter lavado a lata antes de botar fora e não deixar jogada lá atrás do filtro aonde eles pegam água limpa. E aí a Fernanda olhou lá toda a sujeira e tal, e aí o Sidney sugere que a Gisele poderia estar envolvida nessa situação. Aí o negócio foi escalando, né? Aí depois que o Fernando coletou essa lata e levou ali para fazer essa brincadeira sobre levar a lata para a perícia, o Albert começou um pequeno atrito com as meninas. O Albert questionou por que a Luana estava guardando as latas de leite condensado. E aí começou uma discussão com a Camila, com a Flora e com a Gisele, justamente para saber o porquê que elas estavam guardando isso. E as meninas disseram que elas estavam guardando as latas. Eu estou um pouquinho com sono. E aí as meninas disseram que estavam guardando as latas justamente porque elas queriam fazer doces. A Luana disse que ela queria fazer doce, que ela queria fazer sobremesa. Aí elas foram dando várias e várias desculpas do porquê elas queriam as latas. E aí a Luana começou a dizer que ela tinha latas desde a Raquel e tal. E o Albert deu a ideia pro Fernando rastrear a lata para saber de qual era o lote. Se essa lata era do lote mais recente ou se essa lata era de um lote mais antigo, de uma reposição mais antiga. O Fernando constatou que essa lata era do lote mais recente, ou seja, de uma reposição mais atual. Então a lata já é desse momento atual. As latas que a Luana acabou sendo pressionadas a mostrar
eram as latas de uma remessa mais antiga. O problema nem foi esse, gente. O problema é que enquanto o seu Albert estava pedindo ali e falando ali nessa discussão com a Camila, a Flora, a Luana e a Gisele, cobrando a responsabilidade de cada uma, a Gisele começou a cobrar. Então vamos cobrar a responsabilidade de quem causou a punição ontem à noite do microfone. Quem foi que ficou sem o microfone ali? Então o seu Albert indiretamente acabou forçando com que a Babi assumisse que tinha sido ela que tinha causado a punição. Só que a Flor não gostou porque não foi só a Babi quem causou a punição. Quem causou também a punição, sabe quem foi? A própria Vanessa. Só que a Vanessa estava lá na academia e ela começou a fazer cara de paisagem e dizer que ela não ia assumir essa punição, que não era para elas assumirem absolutamente nada. Só que a Babi, ela não consegue esconder as coisas. Foi isso que aconteceu. E aí, no meio disso tudo, a Luana foi lá, o Albert fez uma brincadeira com o Sidney ali, fizeram uma brincadeira de jornal policial, de investigação de quem tinha roubado a lata e tal. E aí o Fernando continuou na brincadeira deles e tal. Mas no meio dessa brincadeira toda aí, a Luana ficou bem pé da vida com tudo que estava acontecendo, com o nome dela sendo levado aqui e ali e tal. E aí a Luana foi lá dentro das coisas dela e mostrou que ela tinha 2 latas de leite condensado dentro da mala dela e explicando que ela guardou as latas justamente para fazer uma sobremesa. E aí a Gisele então pediu uma solução para a punição. A Gisele, inclusive, insistiu que a punição de ontem é muito mais importante que as latas de leite condensado, destacando que eles deveriam focar justamente nisso e não nas latas de leite condensado. É o que eu falei para vocês, né? Isso foi de uma certa forma, aliás, eles tentaram desviar o foco da latinha, tentaram desviar o foco de tudo ali que envolvesse diretamente a situação da lata e jogar isso para a situação da punição. Sendo que, apesar de uma coisa não ter necessariamente a ver com a outra, e não tem, mas eles forçaram as meninas a assumirem que tinham sido elas que causaram a punição. Até onde eu vi, tá? Isso, as meninas não saíram, não foram eliminadas por isso, pelo menos até agora. E eu acho que também não vai ter maiores repercussões, porque afinal, já tem o que? Pra tirarem elas de lá, teria que remexer nesse jogo por inteiro. Estamos há 1 mês e meio disso. E aí a Flora começou a criticar essa discussão toda sobre o leite condensado. Ela começou a dizer que isso era babaquice, que era algo insuportável. Assim, todos eles já estavam meio frustrados com essa situação. E aí o Fernando começou a acusar o grupão de hipocrisia. O Fernando se levantou, se revoltou, acusou a Gisele de roubar drinks e o grupo dela de se esconder atrás do leite condensado desde a época que a Raquel estava lá. Diz que todo mundo ali dentro é hipócrita até demais. E aí a Luana se defendeu dele, obviamente. Ela tentou se defender dizendo que o Fernando também esconde o leite condensado, que o Fernando também guarda segredos. E aí o Fernando disse que ele também começou a esconder porque o grupão fez isso primeiro. Porque o grupão fez isso e foi tirando as opções que a casa tinha de reposição de leite condensado. Então as meninas tentaram culpar exclusivamente ele pela falta do leite condensado e ele basicamente devolveu isso para as meninas. E aí veio a história do pudim, né? Porque o Fernando já estava indignadíssimo com essa história, muito indignado. Fernando disse, inclusive, ali, que ele fez o pudim e acusou o grupo de comer o pudim que ele fez para todos. E o grupo, acho que foi só um dos grupos da casa que comeu o pudim que ele fez. E aí a Luana negou que ela tenha comido desse pudim,
Só que aí a Luana e o Fernando começaram a trocar insultos, porque não tinha mais o que fazer. O negócio já tinha sido quebrado há muito tempo, né? A confiança ali entre eles. E aí eles continuaram chamando para uma conversa, mas não rolou, gente. Não rolou absolutamente nada. Aí o Fernando chamou a Luana de palhaça quando ele entrou para dentro da casa, palhaça mesmo. E aí, depois de ter chamado ela de palhaça, de ter chamado todo mundo ali de hipócrita, chamado todo mundo ali de não saber o que fazer e tal, o negócio foi escalando de uma tal forma ali que só foi piorando a situação para Luana. Luana teve, de fato, que sair por alguns momentos ali da discussão, e ela foi conversar com o Gilson, e ela até falou pro Fernando: se o Gilson me perdoou, eu também posso perdoar o Sacha, porque o Fernando meteu o Sacha no meio dessa discussão. Aliás, não sem razão, né? Porque afinal ela ficou bem grudada no Sacha a partir de então. E aí a Luana jogou uma cadeira no chão no meio da discussão ali. A Luana gritando ali um monte de coisas, impropérios, trocando ofensas ali. No momento de raiva dela, a Luana tava lá dizendo pro Fernando um monte de coisas, um monte ali de impropérios, que o Fernando era isso, que o Fernando era mentiroso, que o Fernando era um hipócrita e tal. E aí ela pegou uma cadeira e jogou assim no chão. Eu tenho até um momento disso, gente, que eu vou te mostrar em vídeo para você ver como que a Luana tava. Olha só, deixa eu só pegar aqui o momento desse vídeo para você ver como a situação tava. Como a situação do grito foi, para você ver aí como o negócio foi escalando ali, para você ver como uma lata de leite condensado foi capaz de causar tamanha confusão dentro de uma fazenda. Na Record, gente, na Record tudo acaba virando uma treta por causa disso. Deixa eu até te mostrar um trecho dessa parte aí do pudim, gente. Tem assim uma treta ali, olha só. O que que tem? Escondeu leite condensado. Eu desconfio que vem daí essa lata aberta. Por que guardou mais duas se tinha... Daí você entrega um leite condensado. Você falou que tinha dois, agora só tem um. E onde foi parar o outro? Os dois eu devolvi, tá lá no armário. Não, tem dois lá que você devolveu. E os dois da Raquel? Os dois de Raquel foi usado no pudim dela e sobrou uma que tá lá guardada. Não, você falou que sobrou dois. Tudo aí por causa de um leite condensado, né, gente? Tudo porque eles queriam leite condensado, né? Deixa eu pegar aqui um trecho aqui do momento que ela joga a cadeira no chão. Deixa eu pegar aqui o trecho do momento que ela joga a cadeira. Olha só como é que foi o momento dessa treta que ela joga a cadeira no chão. Eles trocam insultos ali. Gente, o negócio foi bem, mas bem... O negócio foi bem sério ali. O negócio foi um tretão ali. Um tretão assim que... Quando eu ouvi isso de manhã, eu pensei, nossa... Fazia tempo que alguém não tinha feito isso. Me lembrou a Jaqueline no ano passado, quando fez a mesma coisa contra o Black. Olha só. Tudo fez. Que começou com você. Eu não comecei. Prova, caceta. Então começou com as suas amigas, com a doutora Raquel. Prova, caralho. Prova. Joga a cadeira em mim. 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 Vai cuspir em mim, Olhama. Vai cuspir em mim, Olhama. Vai cuspir em mim. Tu não falou pra Sasha não fazer, não falar da tua briga com Gisele? Por que tu tá falando agora? Vai jogar a cadeira nos outros? Por que tu tá falando agressiva. Agora? Eu sou agressiva mesmo. Vai jogar doida. Gente, o negócio foi escalando, né? Vocês viram, o negócio aí foi escalando. E ela assume que ela é agressiva mesmo, que ela faz as mesmas coisas. Só que eu acho que ela errou a palavra. Eu acho que ela não é agressiva. Eu acho que ela é barraqueira. E ela continuou dizendo que ela queria provas, que ela quer provas ali de que ela tinha escondido primeiro as latas de leite condensado, que tudo tinha sido com ela e tal, que ela que tinha começado com tudo isso. E aí ela jogou essa cadeira, depois ela disse que jogou essa cadeira porque ela preferia jogar essa cadeira no chão do que jogar essa cadeira na cara dele, porque ela não, se ele continuasse ela ia jogar essa cara na cadeira dele.
E aí o Fernando começou a dizer que a hipocrisia estava em todos os lados ali da casa. Aí o Fernando se revoltou ali com a Gisele também. Disse ali que a Gisele também estava roubando os drinks da festa. Acusou também o grupão de esconder o leite condensado desde a época da Raquel. Chamou todo mundo ali de hipócrita. E aí a Luana disse ali, dizendo que o Fernando também escondia leite condensado, que ele também estava sendo hipócrita. E aí ele disse que ele começou também a esconder porque todo mundo estava fazendo a mesma coisa, e se todo mundo estava fazendo, ele também poderia fazer. Aí o Fernando também chamou a Luana de palhaça. Aí a Luana respondeu assim, porque afinal ele começou a dizer que ela estava ali agora do lado do Sacha e que ela tinha virado uma palhaça por causa disso. Aí ela começou a gritar: se o Gilson me perdoou, eu também posso perdoar o Sacha. Se o Gilson me perdoou, eu também posso ir atrás dele, eu também posso ajudar ele, eu também posso resolver alguma coisa ali, posso ajudá-lo com alguma coisa. E aí a Luana desafiou o Fernando a provar essas acusações. E aí a Luana insistiu que todo mundo no grupo esconde coisas e que ela não deve levar a culpa sozinha do que acontece ali dentro, que ela não deve levar a culpa sozinha dos atos dos outros e inclusive assumir a responsabilidade dos atos dos outros ali. Seja lá como for, gente, a Luana estava completamente descontrolada só por causa de uma lata de leite condensado e uma série de outras pequenas acusações ali. E o Fernando, que estava sumido, apareceu, né? O Fernando deu uma bela de uma crescida. Aí o Yuri estava assim maravilhoso, sem se intrometer com nada. Eu achei maravilhoso o Fernando ali calado na dele, só prestando atenção no que estava acontecendo ali, só olhando. Sério, eu achei maravilhoso. Ele tava só na dele, basicamente só na dele, enquanto o pau tava atorando ali entre eles. O Sacha, a mesma coisa. O pau tava atorando ali, o Sacha só olhando. Nada, assim, eles não se intrometeram com nada. E aí depois, no fim da discussão ali, a Luana disse assim que tudo naquela casa ficaria mais fácil se cada um assumisse a sua responsabilidade. Aí depois a Luana falou da história do pudim. Aí o próprio Fernando falou que ele fez o pudim ali para todo mundo, mas ele não chegou a comer porque todo mundo comeu antes dele. E aí ele apontou ali, né, pro pessoal do pessoal do grupão ali. E aí depois o seu Albert disse que o pessoal ali tinha comido de fato pudim e tal. Mas aí depois a Gisele disse que ela não comia pudim, que ela nem gosta de pudim. Eu sei que foi a maior coisa por causa de uma lata de leite condensado. E aí lá fora ela começou a chorar, dizendo que ela estava sendo acusada de algo que todo mundo lá dentro faz. E que ela estava muito de saco cheio com essa situação. E aí, no meio disso, a Flor também foi falar com ela algumas coisas. A Flor disse então que se ela tá cansada, então que ela também não assumisse coisas que não tem nada a ver com ela. Citou ali, né, o que aconteceu na casinha da árvore e algumas outras vezes em que ela comprava brigas de outras pessoas. Citou que ela não deve mais fazer isso, que ela não deve assumir esses lados e simplesmente deixar a coisa rolar. Seja lá como for, gente, a conversa que ela teve com a Flor aí também serviu de alerta para algumas coisas das atitudes dela. Porque ela passou a ser vista também agora como agressiva, como ela própria se assumiu. E aí depois o Gilson deu um conselho para ela, que muitas pessoas ali dentro não assumem a responsabilidade dos seus atos porque eles não querem ser os alvos de votos. E as pessoas que não assumem isso conseguem escapar de ir para uma roça, por exemplo. E aí a Luana, então, disse que queria agora ver se as pessoas teriam coragem de assumir as suas ações. Aí, no meio disso, a Flor pressionou a Vanessa para que a Vanessa também assumisse a punição e não deixasse a Babi assumir a punição sozinha. Não deixasse que a Vanessa, que a Babi,
pagasse por tudo sozinha, porque não tinha sido só a Babi que tinha causado aquela punição. E aí a Vanessa assumiu, ela revelou que foi ela quem tomou a punição e que a Babi também tirou o microfone, que foi isso o que realmente aconteceu. E aí depois a Luana foi lá, a discussão começou a sair de lá, foi pro outro lado, depois do Gilson ter feito esse coisa. Aí ela se sentou ali junto com o Sasha, com o Yuri, o Gui, e aí eles começaram a falar com a Gisele, e aí a Gisele revelou que foi a Júlia e a Gisele que esconderam as latas de leite condensado e que não tinha mesmo sido ela. E aí a própria Luana ficou pé da vida com isso e foi lá na casinha da árvore aonde ela tinha visto o grupão pela última vez. E disse ainda que na hora que ela fosse entrar ali para falar com eles e tal, ela pediu para o Albert não ser grosso com ela e que se ele tivesse realmente algum problema com ela, que chame ela em particular para conversar. E aí ela contou para eles que quem realmente tinha causado um problema ali de coisa era só a empresa mesmo que... Empresa não, desculpa. Era só ali quem tinha causado o problema, era a Júlia e a Gisele. Porque a Júlia e a Gisele foi quem pegaram a lata de leite condensado. E aí eles entenderam e julgaram que foram as duas quem tomaram o leite condensado sozinhas, sem avisar ninguém. E aí a Luana começou a dizer que ela queria ver agora as pessoas acusando ela de ter feito alguma coisa do tipo, sendo que ela não tinha feito. E aí depois a própria Júlia foi lá e disse assim que não tinha sido ela que tinha tomado o leite condensado e que a parte dela não era nem essa. Que a parte dela nessa história toda foi só carregar as coisas, que ela não tinha consumido o leite condensado e que eles levaram o leite condensado que eles tinham lá na casinha da árvore, lá para cima na cozinha, e que isso ia ser descartado lá em cima. Ela disse que ela deu a entender, tá? Ela não avisou que tinha sido assim. Ela deu a entender que eles consumiram isso ontem à noite enquanto as meninas estavam lá na casinha da árvore. Depois que elas saíram de lá, para não deixar nada ficar dentro da casinha da árvore, eles levaram a latinha aberta com a colherinha dentro e a partir daí vocês já sabem muito bem o que foi que aconteceu. E aí depois disso tudo, a Júlia disse que a parte dela era só essa, que ela não tem nada a ver com o que aconteceu, absolutamente nada. Aí depois disso, começou mais uma treta da Gisele com o Yuri, a Gisele acusando o Yuri de ser um cara mentiroso, e aí ele negou que ele tenha culpado a Gisele por outra situação e tal. Que inclusive essa treta dos dois acabou respingando em cima do Sasha, que estava sentado ali, e ela começou a chamar ele de machista, esquerdomacho, essas coisas. Basicamente isso tudo aí. E aí a Luana se irritou com o grupão e disse que ninguém assume nada naquela casa e que ela não tem problema nenhum em assumir o que ela tinha feito, mas que todo mundo devia ser assim também, porque na hora do bem bom, todo mundo se protege. Agora, na hora do ruim, todo mundo fica se babando. Não tem um para defender ninguém lá dentro. Disse aí a Gisele, bem pé da vida, diante de toda essa confusão ali. Aliás, nem foi a Gisele, né? Devo imaginá-los aí que foi o direito. Nem foi a Gisele, aliás. Não foi só a Gisele, aliás, que eu quis dizer. E aí o Sasha começou a acusar a Gisele de esconder a lata, de esconder as coisas para se dar bem. Aí o Sasha afirmou que a Gisele escondeu essa lata e não assumiu a responsabilidade. A Gisele ficou muito irritada com isso. E aí ela se defendeu e acusou o Sasha de ser agressivo.
E aí a Gisele nega que ela seja a única culpada de ter escondido uma lata de leite condensado, mas que ouviam outras pessoas que também fizeram a mesma coisa. E ainda disse que o Sasha, sim, era muito agressivo com mulheres, insinuando que ele deve ser ainda pior quando ele está aqui fora. Muito sério, inclusive, o que a Gisele colocou do Sasha, viu? Muito sério. E aí o Sasha se levantou, não quis nem continuar ali, porque os dois trocaram de insultos. O Sasha chamou a Gisele de escrota, e a Gisele ficou chamando ele de machista, esquerdomacho, e começou a dizer um monte de outras coisas que vocês já sabem sobre a relação ali dos dois. Que ele não enganava ela, que ela sabia muito bem quem era ele, que ela sabia o que ele estava fazendo ali e tal. E aí ela disse que o Sasha tem um comportamento seletivo, que o Sasha só sabe gritar com mulher, e que ele fica muito quietinho quando são outros homens ali, mencionando que todo mundo ouviu o que ele disse sobre a Galisteu, então todo mundo já está ciente quem é este cara. E aí, pronto, o Sasha ficou bem pé da vida com o que estava acontecendo ali com ele, estava sendo apontado de novo. Ele mal tinha sido apontado na sexta-feira, agora de novo, né, gente? Vai adiantar para alguma coisa? Não, não vai. Mas tem gente que acha que vai fazer uma grande diferença. E aí o Yuri também expõe reclamações. O Yuri, ele fala ali que está tendo várias e várias reciclagens de assuntos negativos para tentar coisar o Sasha, para tentar queimar o Sasha, reciclagem de comentários negativos para prejudicar o Sasha com o público. E aí começou uma discussão entre o Sasha e a Flora. Só que antes disso, a Flor sai de dentro do quarto e começa a gritar que ela não suporta mais a Vanessa, que a Vanessa tinha sido muito falsa. Inclusive o Gui estava comentando e o Fernando também estava comentando a mesma coisa. Que eles perceberam que a Vanessa foi muito falsa ali, porque a Vanessa sabia de toda a história do microfone, e a Vanessa simplesmente optou por não ajudar a menina lá, de não ajudar a Babi com isso, e tendo que jogar a culpa toda pra cima dela. Ou seja, a Flor estava muito indignada com isso, indignadíssima. Bote indignada nisso. Só que aí ela está numa casa religiosa, então vai ser muito difícil essa situação mudar, né? Desculpa, eu falei casa religiosa. Não, ela está numa casa onde tem muita gente que apela para essa discussão religiosa. E isso sim pode ser muito mais difícil para ela. E aí o Sasha estava bem pé da vida com essa discussão toda. E aí ele foi pedir para conversar com a Flora. Confrontou a Flora ali e perguntou ali para ela se posicionar contra as falas capacitistas que ele teria tido. Mas a Flora simplesmente não quis ajudá-lo nesse momento. Ao contrário, a Flora disse que ela não entra na briga dos outros e que ela não vai defender o que ele deseja ouvir. E aí o Sasha acusou a Flora, então, de evitar maiores conflitos. Disse que a Flora, então, está se evitando em dispor com o outro grupo, que está evitando se indispor com o Zé Love, que ela está evitando se indispor com pessoas que possam servir de alguma coisa para ela, justamente porque ela não quer virar alvo de votos. E aí a Flor nega que tenha feito isso, que esteja fazendo isso. Disse ainda que ele é um covarde e que ele ela meio que quis dizer para ele que ele não se posiciona e que ele só se posiciona em alguns momentos. Ela também falou que ela própria não é de se posicionar, mas que ela só se posiciona para valer em alguns momentos ali e tal. E aí o Sasha começa a criticar a defesa que cada uma faz de si. O Sasha reclama demais quando ele é atacado. E aí a Flora e as outras meninas explicam que elas não viram os incidentes que ele menciona ter visto e que elas não se metem na briga dos outros. E, gente, assim, o Sasha começou a cobrar uma série de coisas ali
da Flora e da menina ali que pra mim não fazem muito sentido. É sério, eu falo a verdade pra vocês. Achou que realmente isso não fazia muito sentido. E aí a Flora começou a dizer que a fala que ele teve sobre o Sidney, dizendo que o Sidney estava maluco, que o Sidney isso, que o Sidney aquilo, era uma fala capacitista e que ela não ia se posicionar isso durante os momentos que ele estivesse falando sobre isso. E que é muito injusto que ele cobre que elas acabem tendo que assumir algum tipo de posição para tentar defendê-lo. E aí elas defendem que elas se posicionem quando elas acharem necessários, mas que elas não vão entrar em brigas que não são delas. E aí o Sasha então reclama ali da falta de apoio que ele tem tido. Ele reclama demais que as meninas não têm apoiado ele em absolutamente nada. Pois é, né? A situação foi nesse momento aí, tá? A situação foi só crescendo mais. E aí a Flora foi reclamando e dizendo que as falas do Sasha são bem problemáticas. E mesmo que ele faça as palavras dele virarem a favor dele quando ele é atacado, ele queria que as pessoas, de uma certa forma, o defendessem com maior... como eu posso dizer? Com maior... Fugiu agora a palavra. Mas que defendessem o amor dos dois. Basicamente. E aí, lá no quarto, isso aqui eu vou mostrar um trecho do vídeo, tá, gente? Porque foi o seguinte. Lá no quarto, a Flora e a Camila começaram a cobrar do Sasha algumas atitudes ali que ele vem tendo em alguns momentos ali. Que são justamente algumas das atitudes que revelam como é que o Sasha tem tido um comportamento machista, segundo o que a Júlia e a Flora acham problemáticos. E aí, um dos momentos da conversa foi a piscadinha. A Flora disse que ela não viu o Sasha fazendo a piscadinha. Mas, ao mesmo tempo, ela disse que não ia se meter aonde ela não foi chamada. E ela disse que não vai entrar nas brigas que são exclusivas do Sasha. Que ela não vai se meter em coisas que não são dela. E aí depois a Camila disse assim que se fosse ela numa posição, ela ia ficar olhando aqui, ali e tal. E ia fazer as coisas de outra maneira. E aí o Sasha acusou a Camila de taxá-lo de machista. E aí, que mesmo que não seja intencionalmente, a Camila tá pintando ele como machista para o público de casa e para o público em geral, comparando ele com o ex-marido dela. E aí ele disse que não gosta dessa atitude. Aí a Camila negou que ela esteja fazendo isso e comentou apenas com a Flora e a Júlia. Ela esperou ele sair de lá. É o que eu falo, às vezes falta um pouquinho de... digamos, espelhos. É a palavra correta que falta para esse povo ali. E aí o Sasha insiste que o público vai julgar a situação e que ele está se posicionando para mostrar as perspectivas dele. E aí a Camila responde que se o público não estiver concordando com ela, então ela tá errada. E aí o Sasha sente que ele tá sendo atacado. E aí a Júlia tenta explicar a situação para ele de outra forma. Olha aí como as coisas foram. E nós falamos tudo pra você. Falamos tudo, Sasha, eu acho que isso e aquilo, acho tal coisa. Tanto tudo é que aqui você a gente falou pra reconheceu, você. falou, entendeu? Realmente. Em relação Ponto, ao foi começo, isso. pedir desculpas mesmo. Agora você Então, fala é que eu tô falando isso. mal de você. Não, Essa foi a acho- situação. Eu acho que vocês sempre isolam tudo que acontece na situação pra falar do meu defeito. Porque quando o Sidney pega e começa a me xingar e eu saio fugindo Sasha, dele. mas isso é O óbvio. Sasha, na verdade, estava cobrando que as meninas defendessem ele com maior afinco. E aí a Camila disse que não vai fazer isso, que que eles não vão defendê-lo de jeito nenhum dessa maneira. E que, inclusive, elas não têm essa obrigação de fazer essa defesa dele. Mas ele basicamente cobrou isso delas, que elas o defendessem desse jeito. Enfim, gente, foi isso aí que aconteceu, tá? Teve um outro momento durante a tarde, que foi os meninos
dizendo, deixa eu pegar aqui um outro trecho desse vídeo aqui, tá? Gente, são vários pequenos vídeos curtos aqui, que foi, deixa eu pegar aqui rapidinho, esse momento aqui. O Zé Love, ele disse assim pra Vanessa, rapidinho, pra Vanessa não, pra Babi, sobre o que a Vanessa tinha feito com ela, tá? Então deixa eu pegar aqui um trecho aqui só pra você ver, olha só. Que nunca eu vou... Ó, eu da garrafinha, vi assim, ó. Foda-se. Sim, eu falei, vamos falar. Foda-se, cara. E eu falei, eu também. É o que eu falava, gente. Fui eu. Desculpa aí, Tris. Então uma policial nessa porra aqui, foda-se. Foi o que eu falei, vamos falar. Então, mas não faça isso mais, cara. Se você vê uma coisa, cara, não tá dando em nada, beleza, mas... Aí, vocês viram, né? O Love deu logo o negócio nela, deu logo uma bronca nela por ela ter assumido uma coisa que não era pra ela ter assumido. Ou pelo menos não ter assumido a responsabilidade sozinha. Porque a Vanessa basicamente deixou ela assumir isso sozinha. E aí os meninos lá na academia, eles comentaram que eles acharam a atitude da Vanessa uma atitude muito ruim. Por quê? A Vanessa basicamente... deixa eu pegar aqui um momento aqui dessa imagem aqui, tá? Rapidinho, deixa eu só voltar aqui. Qual foi o momento do vídeo aonde é que isso está? Gente, às vezes eu mesmo... eu coloco numa ordem aqui, numa sequência para dar tudo certo, mas o próprio aplicativo tira essa sequência, né? Mas enfim. Estavam os meninos lá na academia, enquanto a Luana também estava lá, né? A Luana também expôs alguma coisa, eu vou já te mostrar aqui. E aí, nesse momento que eles estavam ali na academia, Gui, deixa eu só voltar aqui, só para vocês terem a ilustração dessa imagem. O Gui disse assim que a Vanessa coloca os outros na reta para ela se defender, para ela se salvar de qualquer maneira. E que ela fez a Babi assumir a culpa pela punição ali, para justamente ela fugir dos problemas. E aí o Yuri defendeu o Sasha, disse que as meninas do grupão estão atacando ele, estão atacando de uma forma baixa, afirmando que ele nunca quis ofender ninguém, nunca quis trazer problemas para ninguém, que ele nunca quis fazer isso. E aí eles até compararam a situação com a Suelen, dizendo que o mesmo tratamento que foi dado ao Sasha também foi aplicado à Suelen, e que eles também podem ser alvos no futuro. E aí começou toda uma revelação, porque a Luana revelou um tal de uma estratégia que as meninas resolveram tomar. E foi o seguinte: o Yuri começou a criticar a Júlia porque ela foi chorar ali para Flora após ouvir uma história do Sidney, chamando isso de falsidade e destacando que as pessoas não se colocam no lugar dos outros. Só que aí o que foi que aconteceu no meio disso, né? Vamos lá. No meio dessa história toda, a Luana ficou bastante revoltada com o que estava acontecendo ali e resolveu botar mesmo tudo no ventilador. Ela ficou revoltada e disse que as meninas armaram sim para falarem mal do Sasha. E ela disse que isso era uma falta de amizade. Ela expôs para o Sasha que a Gisele e a Flora pediram para ela fingir estar incomodada com ele e que o Sasha considerou isso uma tentativa de minar a sua imagem no jogo. Olha aí um trecho desse vídeo que você vai entender melhor. Olha só. Você, Até pro fato mas que que era bom falar mal de você, tá com o pessoal. Aí A Júlia Flora falou que era bom falar mal de mim. Aí Júlia foi e falou: Luana, isso é uma estratégia. Por exemplo, a gente estava na piscina e a gente explicou pra Sidney que a gente gosta de Sasha, que a gente é amiga dele, mas que a gente não passa a mão na cabeça para as coisas que ele tá fazendo. Aí eu fui e falei: que coisas, as meninas, esse negócio de cognitividade. Eu, não, pelo amor de Deus. Estão vendo aí, né? Hoje a Luana tava toda pistola mesmo. Então ela expôs tudo que ela tinha que expor, jogou assim na reta tudo que ela devia ali jogar e tal.
E aí o Gui comentou que as meninas parecem estar jogando mesmo nas sombras, criando os conflitos de propósito para deixar os outros se queimarem mesmo de propósito e elas tentarem se salvar, ou seja, parece que o que o Fernando decretou hoje de manhã vai acontecer. Os grupos vão começar a ruir mesmo. Primeiramente o grupão e depois o grupinho, mas vão ruir e eu acho que não vai durar nem uma semana isso aí, né? E aí a Luana também revela que nessa conversa aí que aconteceu foi toda uma estratégia. Então deixa eu pegar o momento aqui do VAR só para vocês terem ideia de que isso realmente aconteceu, tá? Uma conversa lá na casinha da árvore em que elas decidiram que isso ia acontecer. Deixa eu só pegar aqui o trecho do vídeo aonde está. Olha só como é que foi isso. O coração. Vai ficar louco? Como é que eu vou chegar pra Fernanda? Camila falou. Fernanda, eu soube que tu dissesse que eu tava conversando com o Sasha, mas eu tava conversando com ele dando esporro, tá? Qual é o nexo? Não, eu acho que eu tô entendendo. Calculista. Chega no quarto. Elas vão estar dormindo. Daqui a pouco. Pelo amor de Deus. Que cara cabeça dura, hein? Eu tento ter paciência com ele. Explico. Ele... Avançar um pouquinho aqui o vídeo que vocês vão ver um pouco melhor. Acabou. E lá eu na tirei piscina, dele a gente impressão. se posicionou com o Sidney. E não foi porque a gente foi na piscina falar com o Sidney, entendeu? Com o Sidney. A gente tava na piscina, ele brigou, voltou pra piscina e começou a falar com a gente. E a gente falou, Sidney, vocês podem até achar e tal, que a gente passa pano e tal, por umas atitudes que a gente tá junto. Só que assim, a gente tem uma afinidade com o cara, mas o que a gente pode falar, a gente já falou, a gente já pontuou, a gente aponta, a gente fala. E tem muita coisa que a gente é contra, que a gente não concorda, a gente não passa pano. Eu falei pra ele, Aí ele, porque... que bom saber disso e tal, porque... Bom pra vocês. Bom pra vocês. Então vocês viram, né? As próprias meninas já tinham feito toda uma estratégia ali contra o próprio Sasha. E é verdade, não falei mentira. A história do Zé Lúcio eu falei 2 vezes. Falei uma vez aqui Não foi só uma na vez que a casa gente falou. e falei lá no jantar de fazendeira. Queria falar pra você que o Zé Lúcio, falei, não faz isso. É cunho religioso. Enfim, a Luana expôs muita coisa. E a Luana disse que para ela não tem problema nenhum essa história do leite condensado, mas que o problema está sendo todo mundo colocar ela como a única culpada. E a culpa de tudo recair sobre ela. É isso que ela tá pé da vida. Aí ela disse assim que a Flora era ignorante por sempre compará-la com a Suelen. E afirmando que o Sasha não quis ofender ninguém e tal. E aí, gente, e que as meninas foram mal interpretadas no meio disso. Gente, o negócio foi só piorando de tarde pra cá. Aí depois a Luana disse que o Fernando falou que o grupo deles está se desmanchando e que qualquer um que for contra o voto será a próxima opção de voto deles ali do grupinho. E aí o Yuri ficou com uma certa surpresa com essa informação e a Luana destacou que quem está sendo oprimido pelo grupo e acaba não aceitando as decisões do grupo, acaba sendo o mais votado e acaba sendo ali eliminado pelo público. E aí o Yuri até disse que ele, na visão dele, eles ainda estavam na academia nesse momento, ele não acredita que o grupinho seja o favorito aqui de fora, que o grupinho não seja favorito aqui, que ele não consegue ver o grupinho como um favorito, que o grupinho tenha algum tipo de favoritismo, mas que algumas pessoas possam sim ter algum tipo de favoritismo. Ele acha ainda que o Sasha é o favorito porque o Sasha voltou de várias roças. Só que o Zelov discorda dessa visão, porque na visão dele várias pessoas foram para a roça e a roça nunca foi exatamente só sobre o Sasha. E aí o Yuri disse que é mais provável que apenas um único participante esteja certo no meio disso tudo, enquanto todos os outros estão errados. Aí eu também vou ter que discordar um pouquinho dessa visão do Yuri, porque não é bem assim que as coisas estão se encaminhando, né? Não é assim, o Sasha até esse momento não é o grande franco favorito para ganhar o programa. Ele está se solidificando para isso, mas ainda não chegou ali, tá?
E aí, eles também ali começaram a questionar as meninas, porque teve um momento depois da academia que foram conversar com as meninas, e aí perguntaram por que elas ficaram caladas. E aí elas explicaram que não falaram nada durante a briga para não dedurarem a Gisele, e que elas esperavam que a Gisele assumisse a culpa do leite condensado, coisa que a Gisele não fez. Aí depois a Júlia explica lá para as meninas como é que as latas foram escondidas. Aí ela disse que elas foram levar as latas de leite condensado para jogar no lixo. Aí a Gisele pediu para escondê-las atrás do filtro. A Júlia pensou que a Gisele tinha jogado as latas de leite no lixo depois. Ao que parece, a Gisele queria mesmo provocar uma confusão dentro da casa. E aí depois a Luana decidiu que ela vai confrontar a Gisele. Aí ela disse que vai conversar com a Gisele por achar que ela foi covarde em não assumir a culpa dela, e afirma que ela já perdoou várias atitudes da Gisele anteriormente e que tá ficando difícil perdoar agora. E aí a Flora até se meteu e disse que o comportamento da Gisele não foi tão correto assim, e que se tivesse sido ela teria assumido a culpa para defender a Luana, e ela criticou então a Gisele por não fazer o mesmo. Aí a Gisele disse assim que uma das razões do porquê que ela não fez isso foi porque ela participou de outro reality, e que ela sabe que esconder comida não é certo, mas que isso faz parte do jogo, e dizendo que no BBB 20, né, isso era o que ela fazia lá. Só que esqueceram de dizer para Gisele, né, que o que funcionou no BBB 20 não vai necessariamente funcionar agora. Então, né, gente, a Gisele meio que ainda tá tentando reviver uma coisa que já foi, tá? BBB 20 já foi há 4 anos, tá indo para 5, já foi, tá? O que ficou lá para trás, ficou, já foi. Parece assim que ela não entendeu que o tempo passou, que a coisa já ficou para trás. Seja lá como for, o que a gente pode esperar da roça hoje à noite? Se nada mudar, a gente vai ver o Gilson, indicado pelo Yuri, a Luana, sendo a mais votada, basicamente, tá? O grupão pode votar na Babi, mas eles não têm maioria, o grupinho tem, a menos que alguém do grupinho vote em outra pessoa. Aí, basicamente, deixa de ter maioria. Mas eu acredito que até os meninos vão acabar votando na Luana por causa de tudo que aconteceu com a Gisele, como forma ali de botar na Gisele, porque a Gisele tá na baia e a Gisele não pode ser votada. E aí vão criticar a lealdade da Gisele, né? Ou então é até capaz, inclusive, da Gisele sobrar no Resta 1, para colocar uma contra a outra. Já eu explico também essa estratégia que eles podem armar ali, tá bom? A Luana pode ser a mais votada, porque o grupinho vai ter a maioria. Dependendo aí do poder, pode ser que os meninos estejam realmente muito chateados com a situação, e aí coloque ali para a Luana escolher as coisas. A Luana talvez não queira botar a Gisele, aí a Luana escolha qualquer uma pessoa ali para puxar. E aí muito provavelmente a Luana puxaria, sei lá, a Luana puxaria ali uma Fernanda, ou puxaria ali um Juninho, dependendo de quem tiver com esse poder na mão aí. E aí, no Resta 1, vamos ver quem é que começaria esse Resta 1. Se ela puxar, por exemplo, um Juninho, começa pelo grupinho e termina no grupão. Se terminar pelo grupão, vocês podem ter certeza que se os meninos estiverem com muita raiva da Gisele, vai ser a Gisele que vai sobrar, não vai ser o Sacha. E aí a Gisele pode acabar vetando ali alguém pode vetar uma Fernanda, e aí pode ser que um Gilson volte fazendeiro. Pode ser que não sobre o Sacha, tá? Mas pode ser que sobre o Sacha, sim, aí a gente veja hoje uma roça. Gilson, Luana, Fernanda e Sacha, ou Gilson, Luana, Fernanda e Gisele. Pode ser que a Gisele sobre hoje. Do jeito que os meninos estão com raiva dela, pode ser que ela sobre, viu? As chances existem. Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos ver se essas coisas vão ser colocadas em prática, né? Mas isso aí eu te conto daqui a pouco, depois da formação da roça, certo? Ó, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.
Tchau, tchau.